8 horas em ponto. Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no ar. Hoje, segundona, dia 18 de dezembro de 2023. E alguns dos destaques, os assuntos que você vai conferir conosco hoje aqui ao longo do Jornal Gente. O primeiro deles, meus amigos, reforma tributária. Aleluia! Depois de 40 anos de discussões, idas e vindas, finalmente temos uma reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Porém, o que a gente pode esperar desse texto, não é? O que saiu do Congresso Nacional depois de tanta discussão, tanta enrolação e uma tramitação rápida, isso a gente tem que reconhecer. Esse foi um projeto colocado em pauta durante esse primeiro ano de gestão do governo Lula, com Arthur Lira na presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. E ele foi aprovado sexta-feira, colocado como uma votação histórica. E agora cabe a gente aqui entender o que de fato passou pelo Congresso Nacional. Aliás, a gente vai falar muito aqui hoje, ao longo do Jornal Gente, sobre reforma tributária, porque ele é um assunto que está muito longe de se resolver nessa aprovação de sexta-feira. E vou te contar por quê. A primeira dúvida é, a partir de quando se tem algum tipo de efeito prático dessa fase da reforma tributária, que não é a reforma geral, mas é a reforma dos impostos sobre o consumo, com o objetivo de simplificar 5 impostos em 2, ou em 1 dividido em 2. Aí depende da avaliação de cada um. Bem, os prazos são muito extensos. E é por isso que não haverá, num primeiro momento, assim, num estalar de dedos, qualquer tipo de efeito para agora. O primeiro passo é a reforma ser promulgada. Isso deve acontecer quarta-feira agora, essa semana. E a partir desse momento, ela começa a valer. Dentro das discussões da reforma tributária, prazos bem longos, extensos, foram colocados para que haja a substituição de um modelo pelo outro. E para que isso seja sentido de forma gradual, tanto por estados e municípios, como também pelos setores produtivos. Vou dar aqui alguns exemplos de prazos. 7 anos para a substituição dos impostos sobre consumo pelo IVA, e esse é um dos prazos mais curtos. A segunda fase, que determina qual é a transição na partilha de recursos entre estados e municípios, vai além. São 50 anos até de transição até que esse processo seja completado. Há também aqui uma terceira fase com a extinção do IPI, que será substituído por um imposto seletivo, regras ainda a serem determinadas, e isso deve acontecer até 2033. Por aí já fica claro que nada da reforma tributária é para já. O que também fica claro é que muita coisa vai ser definida por lei complementar a partir do momento da aprovação da PEC. A principal, ou uma das principais, a alíquota. Esse imposto único vai ser de quanto? De 1, de 1.000, de 1 milhão? Não, calma. 27,5% deve ser o valor. Foi inclusive esse número citado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sexta-feira, ao comemorar a aprovação da reforma tributária. A questão é que isso ainda não está fechado e se de fato tivermos essa alíquota de 27,5% no IVA, o Brasil será o país com o imposto mais alto do mundo que adota esse modelo de tributação do consumo. O que fica aqui de forma geral é, os prazos são extensos, ainda há muita coisa, a maior parte das coisas, a serem definidas por lei complementar, regras de cesta básica, outras exceções, enfim, quase tudo vem por lei complementar. A PEC fala basicamente da unificação dos impostos. E no resumo aqui do que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, esse não é o sistema perfeito, mas sim o sistema possível. É o que normalmente dizem políticos quando um projeto começa de uma forma e termina de outro, como aconteceu na reforma tributária. A gente ainda vai ter que entender e construir esse possível, porque ele não está escrito. Tem muita coisa que ainda vai ser definida para se, daqui a algum tempo, entendermos e podermos concluir se de fato a reforma tributária nesse modelo foi um bom negócio para o país ou se simplesmente só sacramentou uma carga tributária altíssima com a qual a gente já lida há muitas e muitas décadas. 8h04.